E eu quero agradecer também a confiança do seminário. Quando eu recebi o convite, eu, na verdade, não acreditei muito. Eu falei assim, você tem certeza? Aí depois, ainda não acreditando muito, eu fui com meu marido até o seminário para conversar com o pastor, se ele não fez a confusão, se ele não queria convidar o meu marido para falar, porque acho que ele teria muito mais coisas para falar. E, na verdade, a gente estava oferecendo uma outra pessoa que, né, até o Daniel foi buscar no aeroporto hoje, que veio da Inglaterra. Ele é especialista nisso que nós vamos falar, de passar o bastão. Mas aí o pastor Shen falou, não, é você mesmo. Aí eu falei, bom, depois eu fiquei pensando, por que será que ele me chamou? Aí eu pensei, deve ser o sistema de cotas, né? Porque tem já japonês, já tem coreano, aí falta uma chinesa, né? Um chinês e uma mulher. Então deve ser por isso. Então eu aceitei o desafio, né? E como cotista estou aqui para compartilhar com vocês, né, mais algumas histórias, né? Eu não sou assim teóloga, embora eu fiz no seminário Servo de Cristo, né? E eu gostei muito quando eu recebi o tema. O tema era passo a passo. E realmente eu sou uma pessoa mais voltada à praticidade das coisas. Eu sempre quero saber como funciona, né? Porque eu acho que todos aqui, vocês já fizeram muitas aulas de seminário, sabe quanto é importante fazer discípulos, sabe quanto é importante a gente passar liderança, mas por que a gente sente tanta dificuldade? Não sei quanto a você, mas eu senti muitas dificuldades, né? E hoje eu estou compartilhando, estou aqui para compartilhar com vocês algumas dessas dificuldades, o que nós estamos aprendendo, porque é algo que nós ainda estamos fazendo, né? Então, vou compartilhar umas poucas experiências que a gente tem, mas eu queria primeiro apresentar a minha família, né? Eu tenho um negócio para mudar? Eu não sei com quem está o controle, mas... tá aqui. Tá bom. Obrigada. Já vou avisando que eu não sou boa de tecnologia, tá? Se der pau aqui. Bom, essa minha linda família, né? Acho que muitos conheceram minha família nessa época, quando meus filhos eram fofinhos e pequenininhos, né? Porque todos que reencontram minha família falam, nossa, como você cresceu, tal. Agora, tá certo. Onde que eu tenho que apontar? Tá certo. É porque aqui não mudou. Pronto. É o fuso horário. Essa é a minha família atual, né? Eu sou casada com o Daniel Yoshimoto também, aluno do Seminário Servo de Cristo. E nós temos 3 lindos filhos, né? E eu fico imaginando, né? Puxa, muitas vezes as pessoas têm saudade de quando seus filhos eram pequenininhos, fofinhos, tal. Assim, eu acho muito fofo, mas eu estou muito mais contente com eles agora, grandes, né, ajudando, porque quando eles eram pequenininhos, eles eram muito fofinhos, mas davam muito trabalho, né? Tinha que fazer tudo por eles. E agora, pelo contrário, eles fazem, não tudo, mas eles fazem muitas coisas e ajudam em tudo. Hoje eles têm uma bênção, são uns servos de Deus e louva a Deus pela vida deles, né? Eu acho que muitas coisas que eu aprendi para o ministério, eu aprendi junto com eles, aprendendo a discipulá-los, a influenciá-los e a confiar de que eles, né, vão ser, né, eles estão, né, servindo e segurando o bastão que um dia eu recebi na vida, né? Aí eu vou ter dificuldade, eu vou olhar aqui para trás, porque... tá. Então... Porque eu acredito que o primeiro ministério na vida da gente é passar o bastão de fé para a nossa família, né? Ensinando-os a amar o que nós amamos, né? O pastor Joel falou sobre isso. Eles vão aprender de nós o que nós mais amamos, saber quem governa a nossa vida, né? E saber que o amor tem que ser praticado em casa. Porque eu sempre ouço histórias terríveis, né? De filhos de pastores, família de pastores, que dão errado e dão problema, né? E a minha oração sempre foi, Deus, permita que eu possa ter uma família, né, onde as pessoas possam realmente louvar a Deus
pelo que eles vão se tornar, né? E nós temos aprendido, então, em casa, a honrar e servir uns aos outros, né? E para isso, vocês devem saber que o pastor Joel tem razão. Para que a gente se torne um servo, para que nossos filhos se tornem um servo, nós precisamos saber que nós somos servos. Amém? Né? Por que a gente serve? Né? Não sei se vocês sabem, mas toda criança, quando cresce, tem vontade de ajudar na cozinha. Não é? Mãe, eu quero ajudar a fazer bolo, quero fazer isso, quero cortar, quero... Né? E quando eles são crianças, a gente acha bonitinho, mas na verdade a gente não aguenta muito deixá-los ajudar. Por quê? Porque atrapalha. Eu lembro que minha mãe, né? Nossa, meus pais são, assim, exímios cozinheiros. E quando a gente tentava ajudar ele, eu olhava assim, chega, vai estudar, né? Porque você está atrapalhando. Né? Porque a gente corta errado, a gente suja mais do que deve, né? E com essa confusão, muitas vezes nós afastamos, né, nossos filhos inexperientes e fazemos, vai lá assistir televisão, vai lá assistir tablet. E aí eles então assumem uma posição de espectadores, de consumidores e não de servos, né? Então, como eu cresci assim, eu sei que não foi por má intenção dos meus pais, né? Porque eles queriam que eu estudasse, então nunca pediu para a gente ajudar em nada. Mas a desgraça é que quando eu tinha a idade de casar, eu não sabia fazer nada. Assim, não sabia cozinhar, não sabia fazer um prato. Eu tive muitas dificuldades, né? Então eu falei que eu então não gostaria de criar meus filhos dessa maneira. Então desde pequeno eu sempre pedi para eles ajudarem, né? E aprender a servir juntos. E como a gente pode fazer com que os nossos filhos sirvam junto com a gente? Né? Pense assim, sempre que eu estou falando de filhos, você pode não ter filhos, né? Mas pense nos filhos da fé. Né? Como que a gente faz para eles servirem juntos? Eu sei de algumas situações mal-sucedidas que eu fiz, né? Que fiz com que meus filhos não tivessem vontade de ajudar. Parece que mães sabem como que é, né? Ou às vezes quando a gente é exigente demais, né? A gente briga com eles, a gente fica bravo com eles, a gente, né? E aí eles ficam assustados, aí eles não querem mais ajudar. Por quê? Porque eles têm medo de errar. Por que você fez isso? Devia ter devia ter estendido a roupa desse jeito, devia ter feito daquele jeito. E quando a gente reage dessa forma, eles ficam, tá bom, desculpa. E aí eles não querem ajudar mais. Né? Por quê? Porque aquela tarefa de servir junto se tornou estressante, se tornou conflitante. Né? E eu percebendo também vários desses erros, fui buscando também mudar isso. Né? E assim, eu e Daniel, nós temos uma característica em comum, né? Nós somos pessoas meio perfeccionistas, assim, né? E aí a gente tende a falar muito mais no que está errado. Né? Você fez tudo isso? Mas faltou isso. Faltou aquilo. Né? E a gente percebeu que nós não éramos muito encorajadores. Né? Isso desanimava muito esse processo de ensino. E aí quando nós também, né, buscamos essa mudança em nós aprendemos que a alegria é essencial. Que coisa mais legal, não é? Do que cozinhar juntos e ter essa alegria, e lavar junto, e fazer junto, né? E ver o resultado junto. Né? Bom, e insistir no alvo. Você já viu uma criança lavar louça e ficar perfeita na primeira lavada? Não, né? Não. Nem na 5ª lavada, nem na 10ª lavada, né? Aí você fala, você pega naquele prato lá que você vai dizer, tá gorduroso. Não vou mais pedir para eles lavar. Não é assim? Aí você perdeu um lavador de prato para sempre. Né? Você vai ter que lavar o prato pelo resto da sua vida. Né? Então o que você fala? Olha, faltou lavar assim, vamos tentar fazer isso de novo. Olha, hoje meus filhos, exceto um, são exímios lavadores de louça. Não vou falar quem delas, né? Elas sabem.
mas ela faz outras coisas muito bem, né? E isso é importante também, saber que cada um dos filhos sabe fazer muito bem uma coisa diferente da outra, né? Então, um se especializou em secar, outro em guardar, outro em tirar roupa do varal e assim por diante. E assim, a nossa tarefa de mãe não fica tão cansativo, porque realmente a vida de mãe não é fácil, né? Tem que fazer tudo, trabalhar fora, voltar e fazer tudo. Nossa, mas graças a Deus, hoje eu sinto uma falta das minhas filhas fora de casa, porque agora só sobrou um Minion em casa, que é o meu filho, né? Que mora comigo, porque ele estuda perto de casa. Bom, vamos continuar então, né? É que isso daqui eu vou falar um pouco sobre essa questão de, né, como formar um aluno, né? Mas eu acho que eu vou pular, tá? Depois, quem for, né, querer mais... Porque aqui a gente está falando para os líderes, não está falando para as mães, para os pais, né? Então, em um outro momento, eu vou falar mais sobre isso. Eu queria falar sobre a glória de ser escolhido para receber o bastão, né? Se você nunca sentiu essa glória de receber o bastão, você também não vai querer passar esse bastão, né? Se você achar que o que você recebeu foi um abacaxi, né? Não é abacaxi que eu estou querendo passar, certo? Né? Mas eu senti que muitas vezes, quando as pessoas querem passar liderança, eles passam como se fosse um abacaxi. Ai, não aguento mais fazer isso. Eu faço isso faz 15 anos, eu sou professor de escola dominical e não tem ninguém. Chega no fim do ano, não tem ninguém. E eu tenho que fazer isso de novo. Ai, Senhor, manda alguém para eu passar esse abacaxi. Não é assim? Não é assim? Eu acho que muitas vezes é assim, né? E por isso que as pessoas, né, quando vê que você está chegando, ele já desvia para a direita, né, porque sabe que ela é o alvo, né, né, porque você é uma pessoa que estudou bastante, fez muitos anos de escola dominical, e aí você está preparado para dar aula, mas, ai, Deus me livre, assumir esse papel, porque eu vou ter que ficar mais 15 anos fazendo uma coisa e não ter ninguém para passar. Vocês já tiveram essa sensação? Eu acho que muitos líderes que eu conheço têm essa sensação de que está carregando um fardo e que não vê a hora de passar esse fardo para diante. Eu vou dizer para você, enquanto você achar que você está carregando um abacaxi, não passe para ninguém, porque não é abacaxi que eles precisam. Agora, se você reconhece que você foi um grande privilegiado de receber a glória, de receber a salvação, a alegria da vida eterna, um propósito de vida, uma vida curada, uma vida restaurada, uma vida cheia de sentidos, uma vida cheia de alegria, e isso te empolga, e você entende por que você está nessa função há 15 anos. Eu dou aula de escola dominical desde que eu tenho 14 anos. Eu não sei quantos anos chega até agora, porque eu não lembro mais quantos anos eu tenho hoje. Mas eu sempre amei esse ofício, né? Eu comecei dando aula para criança de 7 anos, né? Hoje eu gosto de dar aula, na verdade, para adultos, e eu não tenho muita paciência com criança, não. Mas assim, é um trabalho tão lindo, sabe? Influenciar vidas, que você não vê por que não fazer, né? E a minha glória é saber que eu tive esse privilégio de crescer numa igreja onde eles dão um valor tão grande para a escola dominical. Eu saí daqui, sabe, com uma teologia bem formada, porque eu tive excelentes professores, pessoas que amavam a Deus, pessoas que me inspiraram, né? E essa glória que eu tive, eu quero dar para os outros. Isso que me motiva, né? Então, não importa o que você esteja fazendo, quando você é motivado pela glória de ser escolhido, você tem vontade de compartilhar essa glória com os outros. Então, fala-se muito sobre a crise da liderança, né? Eu ouço o pessoal, os jovens hoje em dia não têm mais compromisso, os jovens não querem mais assumir, os jovens não querem isso, aquilo. Vocês ouvem essas coisas? E é verdade isso, gente? Não é verdade. Não é verdade.
Tanto é que existem tantos jovens bons da nossa igreja que vendem a sua alma para se dar, né, para investir em empresas, em coisas que eles acham graça, que eles acham motivação para dedicar a sua vida. Muitas vezes eles nem têm uma vida própria direito, né, entregando suas vidas para empresas que às vezes estão lá para vender mais um chip, mais uma coisa, né? Mas o que falta? Por que essa geração a gente acha que não tem compromisso? A gente tem que perguntar para a gente, né? Por quê? O que será que nós temos contribuído, né? Será que nós temos inspirado interesse, né? E eu cheguei à conclusão de que onde há falta de sentido, há falta de interesse. Por que eu vou fazer isso? Qual o sentido de eu investir tempo nisso? Se você não entende o sentido disso, claro que você não vai investir tempo e energia para isso, né? Onde há falta de disciplina, há falta de maturidade. Eu concordo no sentido de que muitos jovens são imaturos, né? E por causa da sua imaturidade, muitas vezes têm dificuldade de manter uma liderança. Por quê? Pense em você, alguns anos atrás. Você não era assim também, quando você era jovem? Você não tinha vontade de desistir na primeira dificuldade? Não sei você, mas eu era assim. Eu lembro que todo final de semestre eu queria largar tudo, porque eu assumi muitas coisas e eu estou atolada de um monte de atividades, de coisas da faculdade, na igreja, e eu queria largar tudo. Eu lembro que todo final de semestre eu tinha essa crise. Eu até achava que era meio bipolar. E no começo do semestre eu tinha vontade de assumir tudo e no final do semestre eu tinha vontade de largar tudo. Mas essa experiência fez com que eu compreendesse que todos os jovens têm as suas imaturidades. E por isso que nós, mais velhos, nós precisamos ensiná-los a ter perseverança. E para que a gente ensine a perseverança para eles, a gente tem que ter paciência. Igual seus filhos. Se você não tiver paciência de ensiná-los a dobrar a roupa direito ou a fazer as coisas direito, você vai ter que fazer para o resto da vida. Mas quando você entende que é importante para que ele desenvolva essas habilidades, você vai gastar um tempo, sim, investindo na vida deles, porque você quer que ele seja autônomo, né? Não sei, vocês já tiraram cartas, né? Mas quem começou a dirigir, muitas vezes tem vontade de não dirigir mais. Principalmente se você já bateu a um poste, não é? É assim, você fica com medo, você fica lá e... Não, aí você bate, aí depois que você bate, não, nunca mais vou dirigir. E aí o cara fica com carta, né? Inútil, porque ele não consegue mais dirigir por causa do trauma de um erro que aconteceu. E aí nós pais, nós podemos assumir esse papel de... realmente é melhor não, é menos gasto, né? Ou a gente pode pensar, puxa, ele precisa continuar dirigindo, porque isso vai ser independência para ele. Então você assume o risco de investir e fazer ele acreditar que você vai conseguir, meu filho, você vai conseguir. E é assim que a gente tem que fazer com os jovens da nossa igreja. Acreditar que eles vão conseguir. Ainda que bata alguns membros, assim, né? Ainda que nesses conflitos eles correm algum risco de magoar alguém, de chatear alguém, de ficar chateado, mas isso é parte do processo de amadurecimento, né? E nós, como pais espirituais, nós temos que nos conscientizar que isso faz parte e que a gente tem que andar junto, principalmente nesses momentos de crise, né? Agora, isso que eu preparei são para os líderes. E aí, alguns de vocês possam pensar, mas quem são os líderes? Eu acho que eu não sou líder, né? O que faz de você um líder, né? Eu descobri que a liderança tem a ver com a crise. Porque é diante da crise que você descobre se existe líder naquela comunidade. Porque quando a gente vê a crise, assim como no Brasil, né, o que a maioria das pessoas fazem? Quando vê diante dessa crise política e tal, todo mundo reclama, murmura e fica inconformado. Esse Brasil não vai para frente.
Ai, não sei o quê. Ai, não vai dar nada certo. Olha para a igreja, olha que problema, né? Isso aí nunca vai para frente. Agora, existe também outras pessoas, né, que ficam revoltados. Ah, vê um problema? Ah, a igreja não serve mais, aí dá as costas e nunca mais quer saber de uma igreja. Mas existe também alguns poucos, né, que quando vê um problema na igreja ou em qualquer comunidade, ela está pensando em soluções. Então, geralmente, o líder é uma pessoa inconformada, mas não é revoltado. O revoltado, ele na verdade é acomodado, porque ele não está disposto a fazer nenhuma mudança. O inconformado, ele vai pensar assim, puxa, o pastor podia fazer assim, né? O líder de uma cidade podia fazer aquilo. Olha, se a gente mudasse aquilo, não ia melhorar, né? Só que às vezes, a pessoa que está na liderança fica chateado, né, com as críticas que esse jovem ou que uma outra pessoa está trazendo. Ah, se você não gostar do que eu estou fazendo, então faz você. É assim que muitas pessoas reagem. Mas você precisa entender que quando você encontra uma pessoa inconformada, você está diante de um potencial líder. Porque uma pessoa inconformada, ela não aceita essa situação errada. E ela vai começar a pensar, puxa, se fizesse assim, não seria melhor? E por isso, se você é uma pessoa assim, eu posso dizer que Deus pode te usar grandemente, né? Eu lembro quando era adolescente nessa igreja, quando estava construindo, aqui não tinha nada também. A gente vivia numa fase muito difícil, com muitos problemas. E eu não sabia o que fazer, mas eu subia aqui, né? E eu chorava. E eu chorava. Eu falava, Deus, não pode ser assim. As coisas aqui têm que melhorar. E eu chorava e pedia para Deus ajudar. Eu não sei como Deus resolveu isso. Mas eu sei que as minhas lágrimas me levam a pensar como eu posso fazer diferença nessa igreja, né? Então, voltando, né? Não tenha medo de ouvir as críticas ou de alguém identificar os problemas. É um presente. Por quê? Vamos juntar com essas pessoas e vamos à procura de soluções. Então, por isso, se você é um líder, o meu conselho para você é o seguinte, né? Faça bonito, não pare de sonhar, não pare de se motivar, né? Porque quando você corre, sabe? Igual quando a gente vê um Usain Bolt, né? Correndo, a gente fica assim, ai, que lindo, né? A gente fica inspirado, tem vontade de sair correndo, não é? Pelo menos era assim, né? Quando a gente corre bonito, gente, as pessoas ficam inspiradas a querer correr junto. Igual, eu gosto muito de basquete, aí você vê os caras denunciam meu tempo, né? Assim, você vê um jogador jogando lindo, aí você quer jogar que nem a pessoa. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que correr lindamente. Aí as pessoas falam, eu também quero correr. Né? Igual o Ziel corre, aí todo mundo fala, poxa, se Ziel pode correr, eu também posso correr. Né? Não é assim? Lindamente. Mas é isso, né? Se as suas ações inspiram os outros a sonharem mais, a aprenderem mais, a fazerem mais e a se tornarem mais, você é um líder, né? Aquilo que você faz inspira os outros, né? Eu vou voltar a esse estilo de liderança daqui a pouco. Mas, não sei, quem é chinês aqui conhece essa comida? Baza. Quem me conhece, na verdade, conhece a fama dos meus pais. Que todo mundo que me vê fala, hoje mesmo, né? Uma mocinha, então, meus pais vieram, né? Pediram para eu cumprimentar você, porque sempre lembro da comida dos seus pais. Meu pai fazia esse batzan maravilhoso. E ele não só fazia, como presenteava todo mundo que ele gostava. Então, se você já ganhou o batzan dele, é porque ele gostava muito de você. Né? E eu sei que muita gente que comeu o batzan dele. Né? E todo mundo que lembra, né, vê para mim, como eu tenho saudade do batzan do seu pai. Né? Meu pai faleceu há 3 anos atrás. E ele, assim, eu queria aprender, assim, só a intenção. Porque eu sabia que dava muito trabalho, né? Mas depois que eu casei, é que eu fiquei com vontade de aprender. Aí um dia, né,
justamente porque eu queria evangelizar os chineses lá de Sorocaba, e aí tem o dia do Batsan, que eu queria fazer, mas eu nunca soube fazer, porque minha mãe nunca... Isso, agora eu compro o Batsan do PC. Já comprei vários, né? O pessoal de lá sabe. Aí, uma vez eu falei, ai mãe, me ensina a fazer isso. Aí eu comprei todos os ingredientes, falei, mãe, só vou dar uma saidinha, quando eu voltar você me ensina. Aí saí de manhã para comprar flores, para fazer arranjos e tal. Quando eu cheguei, estava tudo pronto. Falei, mãe, mas eu comprei para você me ensinar. Aí ela virou para mim, não, eu não quero que você aprenda. Como assim? Eu quero aprender. É porque ela trabalhou tanto nisso. Esse Batsan foi como um abacaxi para ela, sabe? Ela vendeu esses Batsans para sustentar a gente, na verdade. E ela não quis me ensinar porque ela não queria que eu passasse a minha vida fazendo uma coisa que para ela era como se fosse escravidão. Eu fiquei muito triste, é claro, porque para mim não era assim. Para mim, Batsan era uma glória, né? E eu quero ter a honra de aprender a fazer isso e poder passar para outras gerações. Mas depois eu lembrei um pouco daquilo que meu pai me ensinou quando eu olhei e eu consegui fazer Batsan pela primeira vez este ano. Mas, assim, é porque eu não consegui aprender a fazer Batsan. Eu lembro que no primeiro ano que eu casei, a família japonesa, elas fazem shogatsu, né? Que todo 1º de janeiro, toda a família se reúne e cada família tinha que levar um prato. E eu não sabia cozinhar nada. Eu fiquei muito preocupada. O que eu vou levar? E dia 1º não tem padaria aberta, essas coisas. Então eu falei, eu tenho que aprender algum prato, né? Aí eu lembro que uma tia minha fez um yupan, né? Chinês sabe que é um arroz muito apreciado. Eu falei, nossa, eu tenho que aprender, acho que eu vou aprender. Aí eu liguei para ela, ela me passou todas as instruções, aí anotei tudo. Eu fiz e não é que deu certo, a sorte de principiante, hein? Aí eu levei para a reunião da minha família e todo mundo amou, assim. Aí pronto, todo encontro da família eu tenho que levar. E todo ano eu levava, tanto da família de Yoshimoto quanto da Obara, e todo mundo gostava disso. Aí depois de alguns anos, eles falavam sempre para mim, olha Lili, no ano que você não vier, tudo bem você faltar, mas o arroz você manda, tá bom? Porque a gente gosta muito do seu arroz. Aí depois começaram a perguntar, ai, como é que faz esse negócio, né? Me ensina a fazer. E aí comecei a ensinar para eles, tal, mas não fica a mesma coisa. Bom, eu sei que esse arroz virou o arroz da Lili, né? E assim, eu tenho muito orgulho, porque é um arroz muito fácil de fazer e todo mundo e agrada a todo mundo. E aí, né, eu falei, nossa, eu tenho que passar esse bastão, né? Como que eu vou fazer? Porque antes era sempre eu que fazia tudo. Mas agora que minhas filhas cresceram, né, comecei a pedir para, você corta isso para mim, você faz isso, vamos fazer junto, né? E a gente começou a fazer junto. Agora, nesse último shogatsu, eu já falei para Esther, doravante, esse arroz não vai mais ser chamado arroz da Lili, vai ser chamado arroz da Esther, né? Porque foi ela que fez, ela fez direitinho e ninguém nem percebeu que foi outra pessoa que fez, né? Porque ela aprendeu direitinho. Então, passar bastão é isso, gente. É compartilhar uma coisa muito gostosa. É compartilhar uma glória, né? E aí, de não ficar só para você. Eu sei que eu não só ensinei para ela, mas ensinei para várias outras pessoas que gostaram dessa comida e que estão passando essa comida para frente. Então, deixa eu falar dos 5 movimentos essenciais, né? Já que aqui é o passo a passo. Depois, se der tempo, eu volto para aqueles estilos de liderança, tá bom? Primeiro, é compartilhar a alegria, é oferecer, fazer as pessoas experimentar o seu dom. Sabe, Deus te deu um dom que é diferente de outros irmãos, né? Então, não fique pensando, nossa, o dom dessa irmã, desse irmão é tão mais bonito, eu queria ser ela. Não queira ser como ninguém, né? Como o pastor Joel falou, você tem que achar a sua identidade, né? O dom especial que você recebeu.
Cada um dos meus filhos tem dons diferentes. Eu nunca espero que eles sejam iguais uns aos outros, mesmo nascendo dos mesmos pais, né? E Deus é assim, criou cada um de vocês com dons diferentes. E você tem uma beleza única, você tem um cheiro único, você tem um gosto maravilhoso. Deixa as pessoas experimentar essa glória de Deus da sua vida, né? Porque quando as pessoas entram em contato com você, eles vão chegar assim, pô, como que faz para ficar igual a você? Como é que faz para ficar parecida com você? Você não tem uns amigos assim? Que você fala assim, ai, queria tanto ser organizada como você é, né? Eu queria ser tão assim, meiga como você é. Aí você fala, por que eu não sou assim? Né? Mas essa inspiração que as pessoas passam, né, é o que motiva você a querer aprender. Né? Assim como Deus deixou vários exemplos, né, através de Moisés, através de Davi, esses modelos da fé inspiram a gente. E a gente quer ser um pouco mais parecido com eles. Né? Aí, segunda coisa é fazer junto. Né? Então, primeira coisa, você tem que oferecer seus dons. Se você não oferece seus dons, né, as pessoas não vão experimentar. Segundo, se você não convidar, as pessoas não têm como fazer junto com você. Né? Então, uma coisa que eu sempre tenho falado para os líderes da nossa igreja é, não faça sozinho. Tudo que você fizer, convide alguém para fazer junto com você. Não importa se é a escala disso, se é recepção, se é visitação, você faz cesta básica, você cuida dos bebês, não importa o que você faça, não faça sozinho. Convide alguém para fazer junto com você, né? E aí depois, porque quando a pessoa vê você fazendo, fala, ai, que legal, né? E depois, você deve orar e identificar as respostas de oração. Por quê? Você está procurando discípulos. Assim como Jesus, antes de achar os seus discípulos, ele passou um tempo orando. Nós também temos que orar. Deus, porque você sabe, né, que você recebeu uma incumbência de fazer discípulos. E se eu perguntar para você, você já fez discípulos na sua vida? Mas eu posso, eu nunca fiz. A maioria das pessoas dizem isso para mim, eu não sei como fazer isso. Fazer discípulo? Será que alguém vai querer ser meu discípulo? Né? Vai, se você convidar. Né? E existe algo muito maravilhoso dentro de você, que Deus implantou. Né? E aí quando você convida para fazer junto aquilo que você faz, por isso você nunca deve diminuir ou desvalorizar o seu serviço no reino de Deus. Nunca é pequeno. Varrer chão, cuidar do som, fazer as coisas funcionar, isso não é coisa pequena. Isso tudo é feito para a glória de Deus. E quando você faz com amor, então, as pessoas vão querer fazer como você faz. Né? E aí você deve orar para Deus levantar trabalhadores para a sua obra. Eu acho que o grande mérito de tudo que a gente fez e tem feito é isso, que Deus responde esta oração. Deus, levante trabalhadores para a sua obra. Muitas vezes eu olho para a minha igreja, ou onde eu estou servindo, eu falo, Deus, eu preciso de alguém assim. Quando eu trabalhei 5 anos como, de executiva lá da Luar, a gente começou do zero, do nada. E eu falava, Deus, eu precisava disso. Às vezes eu precisava de R$2.000 para pagar uma coordenadora. Eu precisava de uma pessoa para cuidar desses adolescentes. Eu não sabia de onde eu podia tirar. Mas eu orava. E aí Deus, de forma tão maravilhosa, Ele mostrava essa pessoa para mim. E aí quando perguntava, por favor, você pode me ajudar nisso? Claro, puxa, eu estava falando com Deus que eu queria servir. A melhor resposta que você pode ouvir. De que Deus, na verdade, já está preparando. E existe sim os 5.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Que querem servir a Deus, que amam a Deus e que estão esperando para fazer diferença. E quando você reconhece e os chama e dá um voto de confiança, que é o que chama de comissionar. Eu posso dizer que talvez você nunca teve coragem de ir junto a uma criança, um adolescente, um jovem e falar assim, viu, você não quer fazer isso junto comigo?
né? Gostaria muito de poder ensinar uma coisa para você. Vamos andar junto, né? Eu gostaria de discipular você. Muita gente tem medo de ser recusado. Que você quer me discipular? Né? Mas talvez você não precise começar a falar assim, eu quero discipular você. Mas você pode chegar para a pessoa, puxa, eu vejo tanto potencial em você, sabe? Eu queria andar junto com você. Jesus fez isso com os seus discípulos. Ele foi chamando. Você viu que ele não foi aceitando o pessoal, né? Que foi se oferecendo. Não, ele foi chamar a dedo. Você já fez isso com algum jovem da sua igreja? Você comissionou, deu um crédito, né? E depois que você comissionou, por isso que eu falo que não é largar abacaxi com as pessoas. Quando você acha uma pessoa para dar aula de escola dominical, você faz, eu não quero mais ver isso. Gente, isso é a pior coisa que você faz. Porque essa pessoa não tem experiência, não sabe como fazer isso direito, está insegura. E aí você larga na mão, ela vai ficar traumatizada, nunca mais vai querer fazer isso. Você tem que fazer junto o primeiro ano com ele. Dividir as tarefas. E depois supervisionar o que ela fez, o que ela não fez, o que acertou, o que errou, encorajar, e depois dar feedback, confirmar, né? Cuidar. Uma coisa que eu tenho visto, que é a nossa falha no nosso ministério, no início, muito, é que a gente é muito workaholic, sabe? A gente gosta de fazer muitas coisas. E aí acabava não sobrando tempo para cuidar dos líderes. Esse foi um grande erro que a gente identificou e que a gente aprendeu junto com o Ed Welch, né, que é o que vai vir mais tarde. E ele passava um grande tempo cuidando dos líderes. E eu falava, nossa, como a gente falha nisso. Aí a gente começou a andar mais com os líderes, cuidar mais, sabe? E a gente viu uma grande diferença nisso. Porque os líderes precisam ser cuidados, né? Eles precisam saber que você está orando por ele, que você se importa com ele, que você não está só tendo um trabalho voluntário, né? Você está fazendo um discípulo. E aí depois que ele começa a fazer as coisas direito, você tem que recuar. Porque se você continuar assumindo todas as coisas, as pessoas perguntam, o que a gente vai fazer sobre a escola dominical? Quem é coordenadora da escola dominical? É Jéssica. Por favor, fala com a Jéssica, né? Deixa ela tomar decisões. Eu vou recuar. E eu vou ver como ela toma as decisões. Depois, isso faz com que, às vezes, quando essa pessoa está insegura, ela ligue para mim. Poxa, eu estou insegura de tomar essa decisão. O que você acha? Aí você passa de discipulador para mentor. Porque para mim, a diferença entre um discipulador e um mentor é que o discípulo, você que escolhe, você faz. O mentor é escolhido pela pessoa que busca pela sua orientação, né? E você só vai se tornar mentor de alguém que você discipulou, né? Bom, continuando. E aí depois você libera, né? Porque eu sempre, né, tenho uma reação assim, né? Quando os melhores líderes da nossa igreja falam assim, eu quero ir para missões, né? Eu quero fazer aquilo lá fora. A nossa tendência egoísta, né? Como mães também, não, fica aqui em casa, né? Aqui precisa tanto de você. Não, pelo contrário, você tem que liberar. Para que bênção. Deus vai usar um missionário para não sei aonde, né? E eu sei que Deus vai levantar outros líderes. Não sei porque eu sempre tenho essa confiança. Porque o reino é dele, o trabalho é dele. Se ele acha bom levar alguém para uma outra igreja, Deus seja louvado, porque Deus vai levantar outros. Vocês acreditam nisso? Né? Bom, eu queria contar algumas histórias, né? De como a gente se tornou uma pessoa assim, né? Todos nós somos resultados de pessoas que investiram em nossas vidas, né? E eu não quero ser injusto com nenhum dos meus líderes, pastores, presbíteros ou professores de escola dominical, todos eles tiveram grandes influências na minha vida. Mas eu quero contar a história de 3 pessoas, ou 3 casais, que fizeram muita diferença, não só na minha vida, mas na vida do Daniel. O pastor Raul foi um dos preleitores de um retiro que a gente teve numa época em que a nossa igreja estava em grande crise.
E ele fez uma influência tão grande, não só na minha vida, mas na vida de alguns líderes naquela época, né? Toda semana ele abria a casa dele para a gente ir lá estudar a Bíblia, porque o impacto que ele causou na minha vida foi o seguinte: eu tinha 6 anos de convertida também, né? Converti aos 12, aos 18, e ele também tinha 6 anos de convertido. Só que a diferença é que quando perguntava-se qualquer coisa para ele, né? Que nem o Zé falou, perguntava, ele abria a Bíblia assim e tinha resposta. Qualquer coisa que você perguntava, ele tinha uma resposta. Não do que a opinião dele, mas o que a Bíblia dizia. Eu ficava assim, admirada, sabe como aqueles cowboys que falavam, e acertava todos, assim. Era assim, eu ficava admirado, sabe? Eu falava, nossa, eu também quero conhecer a Bíblia como ele. E isso que ele viveu e inspirou, fez com que a gente fosse toda semana na casa dele para estudar a Bíblia, para aprender a ser um discípulo. Foi a primeira vez que alguém intencionalmente formou discípulos. E eu sei de muitos líderes aqui que foram discípulos dele, né? E eles levavam a gente para evangelizar, porque a gente falava, mas eu não sei evangelizar. Ele falava, mas eu vou mostrar para vocês. Então, eu sou muito grata a Deus pelo exemplo que Ele nos deu. E Ele sempre também falava para a gente que nós também deveríamos, nós temos a missão de fazer discípulos. Não é só ser discípulos, né? Então esse DNA chegou. Outra pessoa que... Quem aqui conhece? Poucas mãos. Por isso que hoje eu quero trazer para que todos vocês conheçam. Se o Seminário Servo de Cristo existe no Brasil hoje, um dos grandes, né, razões é por causa desse missionário, chamado Clarence P. O pastor Zé conheceu? Pessoalmente não. Mas ele foi um missionário que sentiu o chamado para vir no Brasil e ele não sabia o que ele tinha que fazer. Então ele passou 1 ano orando por uma visão. Ele orou por uma visão, pedindo para Deus mostrar para ele o que ele tinha que fazer. E aí ele foi conversar com as lideranças da igreja, foi percebendo que aqui precisava formar uma nova geração. Isso que nós estamos fazendo é fruto do clamor do coração dele. De perceber que tinha uma geração de pastores envelhecendo, ou morrendo, ou indo para o exterior, e não tinha ninguém para segurar o bastão. E aí o que ele fez? Ele compartilhou com as igrejas, e aí percebeu essa necessidade, ele começou a orar para formar um seminário para essa segunda geração. A princípio era só para formar uma turma, né? Para formar essa geração. E Deus ouviu as orações dele, porque ele orou pedindo para Deus levantar trabalhadores para a sua obra. E você sabe que Deus ouve essa oração. E Deus levantou 10 pessoas que estavam trabalhando, que têm carreira, que estavam bem na vida. E Deus levantou pessoas como o pastor Shane. Ele foi um empresário, deixou as coisas para servir no seminário, que hoje é uma bênção aqui no Brasil. E ele segurou o bastão do pastor Clarence, porque depois ele foi, né, depois que instalou esse seminário, ele sentiu outro chamado para ir para a África, para evangelizar os chineses de lá. E aí depois lá ele veio a falecer muito cedo. Mas nesse tempo, né, eu vou dizer como ele influenciou a nossa vida. Porque quando eu consagrei minha vida para Deus, eu pensei que eu ia fazer seminário. Mas o meu professor de escola dominical falou, você é muito nova, é melhor você fazer uma faculdade primeiro, e se você tiver certeza, você faz seminário. Aí eu obedeci. Aí eu fui fazer psicologia, gostei, achei muito legal, mas quando eu terminei o curso de psicologia, eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa. E aí Deus abriu as portas, né, através do investimento das igrejas, e eu fui fazer o curso seminário Servo de Cristo. Naquela época eu estava namorando o Daniel. O Daniel era um crente muito bom, assim, muito fiel, mas ele falava, não, pastor, sabe? Eu conheço muita gente que tem essa
não sei se é a palavra certa, aversão, né? Não, pastor, não. Não, o sonho dele era ganhar bastante dinheiro, investir em missionários, né? Porque ele tem uma prima que é missionária, então ele vai ganhar dinheiro, vai investir, mas eu, pastor, não. Né? E aí, o que o Clarence fez? Ele viu que eu estava fazendo seminário e o meu namorado não. E aí, conhecendo um pouco o Daniel, ele foi com toda a cara de pau e falou, conversou, chamou ele para conversar, falou, Deus quer que você faça o seminário. Eu? Porque eu? Né? Não, porque ele conheceu o coração do Daniel, sabia que ele tinha um coração para o ministério, mas o que ele não tinha era coragem de largar tudo e fazer as coisas, né? E aí não, você tem que fazer, porque, mas como eu sei que Deus me chamou, né? Alguém perguntou isso, né? Como que eu sei que Deus me chamou? Eu nunca ouvi nada, né? Aí ele falou, você tem que fazer, aí quando Deus chamar, você já está pronto. Ah, é? Aí ele falava assim, então, eu também pensava assim, né? E ele trabalhou também 10 anos como engenheiro, e o Daniel já era engenheiro formado, estava trabalhando, estava fazendo mestrado, né, na Poli e tudo. Mas você falou, mas a gente não tem mais tempo, está urgente, Jesus está voltando, quantas almas estão morrendo? Você precisa se preparar. E ele fez que o Daniel foi fazer o seminário, né? E na minha turma tinha 4 meninas só. A expectativa é que o seminário ia fechar, né? Depois de 4 meninas, né? Mas aí entrou o Daniel, aí deu uma força. Não, mas pela boa vontade de Deus, Deus fez com que esse seminário, né? Assim, ganhasse uma poder de influência neste Brasil que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ninguém foi capaz de imaginar o que Deus é capaz de fazer com aqueles que o amam, né? Então, hoje nós louvamos a Deus por vida desse homem, ele chama Clarence P. E depois que ele nos comissionou, né, fez a gente fazer seminário, toda vez que ele voltava dos Estados Unidos, ele sempre trazia umas roupinhas para os meus filhos, né, que era pequeno, e de alguma forma cuidou da gente. Então, eu dou graças a Deus por esse exemplo, que ele teve coragem de comissionar. Quem de vocês tem coragem de chegar para um jovem, né, fazendo mestrado, isso, trabalhando, e falar assim, você precisa fazer seminário, porque Deus está te chamando para isso, né? Bom, outra pessoa que vocês talvez não conheçam também, não sei quantos aqui conhecem, é o professor Dave Smith. Ele foi professor de aconselhamento, também no Servo de Cristo, né? Eu sei que influenciou a vida de muitos seminaristas, futuros pastores, e uma das que mais influenciou, acho que fui eu. Porque quando eu fiz o seminário, assim, eu tinha feito psicologia, mas eu não sentia, assim, capacitada para atender, porque eu sou uma pessoa meio desconfiada, sabe? Todas as teorias psicológicas que eu aprendi, eu sempre desconfiei de todas elas. Assim, eu até acho legal alguns insights assim, mas eu nunca acreditei que aquilo pudesse curar as pessoas. Desculpa, tá? Os outros profissionais. Porque eu sempre acreditei muito no poder de Deus para transformar as pessoas integralmente, né? E muitos dos problemas que o pessoal chama de psicológico, né, tem um viés espiritual forte e que as pessoas desconsideram isso. Então, eu nunca consegui atender sem envolver Jesus. Só que a ética, dentro da minha profissão, não permite isso. Então, eu não cheguei a atender. Só depois que eu conheci ele, porque no ano que a gente estava fazendo seminário, ele era professor de seminário. Aí foi um ano que eu noivei com o meu marido, né, ou com o Daniel. E foi, assim, um noivado muito crítico. E depois que a gente noivou, eu chorei uma semana inteira pensando em terminar com ele. Sério, e para a gente terminar um noivado é muito difícil, né? E aí, ele me vendo chorar na classe, ele me chamou para conversar, para me aconselhar, e aí chamou meu noivo, né, que é o Daniel, para aconselhar, e foi tão engraçado, porque ele fez a gente fazer um teste, né, de compatibilidade, de personalidades. Aí, depois que fez o teste, ele chegou assim para a gente, viu, eu não queria desanimar vocês. Não é que não vai dar certo, mas assim, olha, os seus testes mostram que vocês são
totalmente diferentes. Não tem uma coisa, a única coisa que vocês são em comum é que vocês dois são dominantes. Isso significa que vai dar muito problema, né? E assim, diante dessa realidade, nós tivemos então um aconselhamento gratuito, né? Cheia de graça, né? Porque ele nos aconselhou como nos relacionar e realmente nos ajudou a vencermos nossas dificuldades. E como a previsão, não foi nada fácil. Mas com a graça de Deus, sempre foi abundante e suficiente. Nós aprendemos a viver e aprender com as nossas diferenças. Mas o que ele me ensinou, na verdade, é o seguinte, que a palavra de Deus é preciosa e tem poder para mudar vidas. A palavra de Deus abre os nossos olhos, ele cura a nossa alma. A palavra de Deus nos refresca, nos dá sabedoria. A palavra de Deus é maravilhosa e ela deve ser a raiz dos nossos aconselhamentos, do nosso ministério. Bom, diante disso tudo, eu posso dizer que a visão que eu e Daniel nós recebemos foi de que fazer discípulos não é uma opção, é um mandamento. E eu lembro muito bem, é uma visão que não me apaga, assim, que numa noite de fogueira, o pastor Clarence, ele falava, sabe quantos porcentos de cristãos tem dentro dos japoneses? Sabe quantos porcento de cristão tem dentro dos chineses? É menos de 1%. Menos de 1%. É menos de 0,2%. Ele falou, o povo Nikkei é um povo não alcançado. Aquilo calou no nosso coração. E o Daniel realmente até hoje, ele repete esse refrão junto com outras pessoas. O povo Nikkei é um não alcançado. Nós temos muito que alcançá-los. Nós carregamos essa responsabilidade com os Nikkeis e com os chineses da nossa cidade. Eu lembro que quando eu me consagrei, eu pensei, eu vou me consagrar como missionário lá para a China. Mas não foi esse destino que Deus me deu. Deus fez com que eu morasse em Sorocaba. E você sabia que em Sorocaba não tem nenhuma igreja chinesa? Não tem nenhum cristão que possa evangelizar lá? Não, agora tem. Eu moro lá. E por isso, tem muitos chineses lá. E de quem é a responsabilidade? Se não é minha, para quem que eu vou passar? Eu nem falo chinês direito. Mas Deus ama tanto eles que eu preciso fazer alguma coisa. E por isso que nós estamos tentando fazer alguma coisa. Não é grande coisa que a gente fez lá, mas é alguma coisa. Nós temos, sim, semeado sementes de Cristo lá. Depois. Então, a visão que nós temos, então, para uma igreja, a nossa igreja lá em Sorocaba é crescendo em família para alcançar famílias. Através também desses cursos, né, com o pastor David Smith, a gente vê que o lugar mais necessitado de todo mundo é um lar feliz, é uma família feliz. Você pode ter tudo, mas se você não tem um lar feliz, você não tem nada, você sente um vazio, né? Então, por isso que uma grande necessidade, um campo, são as famílias dos nossos amigos. E por isso que nós precisamos trabalhar nessa área de restauração de famílias, né? E aí o corpo de Cristo tem poder e missão de restaurar vidas, né? Os médicos sabem que quem cura não são bem os remédios, né? Os remédios só facilitam ou impedem a ação dos agentes maus, né, que estão querendo destruir o nosso corpo. Porque quem cura é o próprio corpo. Não é verdade isso? O próprio corpo saudável é o que restaura os tecidos, o que restaura as células e tudo mais. Por isso que nós amamos a igreja, gente. Nunca desprezem a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, a igreja, ela tem poder de restaurar vidas. Por isso que a gente tem que investir em igrejas saudáveis, né? E em qualquer lugar que você vai, você pode plantar uma igreja, levar a presença de Cristo naquele lugar. Por isso que meu marido, ele é apaixonado em plantar igreja. Não é porque a gente quer ampliar o nosso domínio, não é nada disso. A gente junta força com outras igrejas para que cada lugar, cada bairro pudesse ter um lugar onde as pessoas pudessem ser restauradas.
Né? Por que temos paixão em plantar igrejas? Porque é um lugar onde o discipulado acontece, os crentes experimentam uma comunidade de amor, de restauração. Né? O processo de santificação acontece por meio do ensino, correção, educação na justiça. Né? Aprendemos a servir ao próximo com dons e talentos, amadurecemos por meio de convivência e submissão mútua. Somos treinados para influenciar outras pessoas e o mundo. Sabe, assim como a família é importante, a igreja é essencial para a saúde da comunidade, saúde deste mundo. Por isso que nós precisamos fazer com que a nossa família seja saudável e a nossa igreja seja saudável. Aí eu vou contar a história desses 4 meninos, né? Quando o pastor Joel falou que ele andava com os meninos, né? Esses 4 rapazes eram adolescentes, jovens, que o pastor Daniel, meu marido, andava com eles, saía para conversar com eles. E hoje, depois de não sei quantos anos, 10, 15 anos, né, eles eram adolescentes. Hoje, é que está escuro, não dá para ver. Né? Mas o da esquerda, o André, ele foi um dos primeiros que falava que tinha paixão missionária. Mas ele foi para os Estados Unidos trabalhar numa grande empresa e hoje ele é um grande apoiador, financiador de missões. Né? Todos os amigos falavam que para missões ele é generoso em dar, em investir, em apoiar, mas ele disse que ainda vai, né? Que ele está com filhos pequenos lá trabalhando. Mas o segundo aqui é o Sérgio Sakata. Alguém conhece ele? Sérgio Sakata. Hoje ele é o, como que fala? É ruim falar presidente, não sei o quê, mas ele é responsável pelo Business as Mission aqui no Brasil. Né? Assim, ele vai para o Brasil inteiro para falar sobre como a gente pode fazer missões através dos negócios. Porque Deus deu para ele o dom de fazer negócios. E aí, através dos negócios, você pode fazer missões. E ele vê que isso é muito importante, principalmente para entrar nesses países onde os cristãos não são permitidos, muito menos pastores missionários. E ele está dedicando a vida dele, planejando a vida deles para isso. Né? Ele e a esposa, a Fabi. Terceiro, o Binho, né? O Fábio. O Fábio, ele hoje é casado com a Katsui. Né? Não sei, muitos de vocês conhecem a Katsui. Mas a Katsui é uma serva de Deus, missionária, que também vai para o Brasil inteiro para falar, para treinar missionários, para acompanhar missionários. E ele, junto com ela, tem um coração para missões. Além de estar sendo treinado para ser também o pastor da nossa igreja. Ele já é um dos pastores. Né? E o Daniel Tanaka, ele também. Hoje está sendo preparado para assumir a liderança da nossa igreja, né, que chama Daniel também, né, e ele tem dons parecidos com o do meu marido e tem sido um presente de Deus. Né. E assim, a gente só pôde vir aceitar o desafio de ajudar, pastorear essa igreja também, porque Deus levantou, né, esses outros jovens, né, que, assim, largando o trabalho ou não, porque largar o trabalho, isso é secundário. O primário é essa dedicação para o reino de Deus. O Daniel também trabalhou durante 10 anos como engenheiro. Ele só largou o trabalho porque a gente viu que era muito necessário que investisse mais tempo para que o reino de Deus pudesse expandir. Né? Mas ele poderia também continuar trabalhando, né? Como também o pastor trabalhou como empresário. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, aquele investimento que ele fez na vida desses 4 adolescentes, hoje são grandes guerreiros no reino de Deus. Né? E ele continua fazendo. Né? Hoje, assim, Daniel acompanha muitas pessoas através do internet, Facebook, WhatsApp. Né? E, assim, aí eu vou voltar um pouco nessa foto da liderança. Né? Você precisa saber que cada um de vocês tem uma característica diferente de líder. Desculpa, quanto tempo eu tenho? Só 5 minutinhos? Então tá, eu não vou falar sobre isso. Mas é o seguinte,
cada um de vocês é um líder diferente. Daniel, ele não é do tipo líder carismático e assim que muitos esperam, sabe? Alguém que ele era muito tímido, ele é bem sistemático, ele é muito, né? Assim, é um engenheiro. Sabe como que um engenheiro é, né? Não é assim. Ele nunca achou que tivesse perfil de pastor. Mas esse perfil de engenheiro que Deus usa para estruturar muitas coisas. Eu já tenho outro perfil de liderança, né? Então, o ideal é a gente poder reconhecer, cada um reconhecer o seu estilo de liderança, porque é esse tipo de pepino, não, é esse tipo de fruto que você vai gerar. Você vai gerar líderes parecidos com você. Então, eu quero terminar os meus 5 minutos mostrando um pouco do nosso trabalho, tá bom? Aí depois... então, nós temos um sonho de fazer da igreja um centro de capacitação familiar, onde, porque nós tivemos muita dificuldade no começo do casamento, né? Então a gente quer muito que os jovens aprendam a se relacionar desde o namoro e aí depois os primeiros anos do casamento, porque se você constrói bem os seus primeiros 3 anos de casamento, o resto vai bem. Né? Isso vale também para a infância. Se você constrói bem os 3 anos da infância dos seus filhos, o resto vai muito mais tranquilo. Então, nós temos investido muito, né, em fortalecimento do casamento, cursos para criação de filhos, encontros mensais de pais em cada fase crítica. Né? E nós acreditamos muito no aconselhamento horizontal. Sabe, chega dessa coisa de só especialista. Especialista tem o seu lugar, é claro, não estou desmerecendo. Até eu vou deixar muito claro, na nossa igreja tem 2 psicólogas de mão cheia, que são excelentes no seu trabalho, e a gente encaminha pessoas para elas quando é necessário. Mas a gente não exime a responsabilidade da igreja ser capacitada para aconselhar uns aos outros. Isso é muito importante. Né? Bom, então, meu filho, por exemplo, né, ele... No ano passado, ou retrasado, teve um suicídio lá na faculdade. E aí ele ficou muito incomodado. Puxa, nós como cristãos nessa faculdade, o que nós podemos fazer? E aí Deus deu a ele uma ideia, né? Ele veio conversar comigo, mãe, o que a gente pode fazer? Né? É porque a lista da psicóloga já está cheia até o fim do ano. Nenhum dos amigos que estava com problema tinha psicólogo para atender. Você não podia ir lá ajudar, mãe? Aí fiquei pensando, puxa, tem tanta coisa para fazer já, né? Mas tá bom, eu vou separar um tempo para ir. Aí, meu dia de folga, segunda-feira, falei, eu vou lá para fazer. Aí eu pensei, como psicólogo não posso fazer muita coisa, mas eu vou como capelã, né? Só que aí, Deus levantou uma outra pessoa, que também acabou de chegar na nossa igreja, que também fez capelania. Eu falei, vamos montar uma equipe, vamos fazer isso. E aí, a partir disso, ele juntou uns amigos cristãos da faculdade, falou assim, a gente quer ser treinado também para aconselhar, né? Porque através da amizade você conversa muito. E aí a gente começou a dar treinamento para esses cristãos e eles começaram a fazer amigoterapia. Olha que bonitinho, né? Porque isso que eu acredito chegou no coração deles também, né? De que eles também podem fazer diferença. Bom, eu vou pular isso também. O que eu queria dizer para vocês é que, desde que você tem uma visão, até você implantar, não é fácil. Né? Foram 10 anos de muita luta, muitas dificuldades. E... outro momento eu falo. Mas... que eu não quero passar do tempo, não. E aí, a gente, então, tem investido para a formação de grupos de interesse, para apoio. Porque eu penso assim, puxa, esse sonho que eu tenho, eu não vou conseguir atender todo mundo que me procura. Embora eu atendo quase todo mundo que me procura, né? Nunca penso assim, não vou procurar a Lili porque ela não tem tempo. Não, eu sempre tenho tempo, né? Para as pessoas que realmente querem andar junto comigo. Mas a realidade é que não dá para atender todo mundo da minha igreja. Né? Eu queria poder atender a todos da nossa igreja. Eu sei que cada fase tem as suas crises. Um pai de adolescente tem suas crises, um pai de bebê tem suas crises, um recém-casado tem suas crises. E como que eu vou atender todos eles? Aí que tem que lançar a mão a passar o bastão. E aí que depois de uma crise forte, né, 5 anos atrás, graças a Deus, né, nós tivemos um ano sabático,
mas depois de ficar 5 anos na Luar e trabalhando muito e se acabando, eu tive um burnout, né? E é terrível você ter burnout, porque, nossa, a igreja que eu tanto amo, eu chegava a ponto de não ter vontade de ir para a igreja, né? Do jeito que eu fiquei. Aí eu vi, nossa, eu estava me acabando. Por isso que vocês, como líderes, vocês não podem chegar até esse ponto. Isso é muito ruim. Só que só quando a gente chega ao fim do poço é que a gente aprende o quanto a gente é limitado. E eu lembro que toda vez que alguém pregava sobre Marta e Maria, eu falava, Deus, de novo, eu já entendi, né? Eu já entendi, eu preciso ser mais Maria, mas eu sou sempre Marta, porque eu estou sempre fazendo, trabalhando muito, né? E aí, por quê? Porque eu não coloquei em ação essa coisa de passar o bastão para os outros. Eu tinha que fazer tudo. É igual uma mãe exausta. Quantas mães exaustas existem no mundo? Por quê? Porque elas não aprenderam a passar bastão para os filhos. Então, forçadamente, eu tive que aprender a passar bastão. Então, eu voltei do ano sabático com essa perspectiva na minha cabeça. Tudo que eu vou fazer discípulos. Eu vou multiplicar tudo, eu não vou mais fazer sozinha. Tudo que eu vou fazer, eu vou convidar alguém para fazer. Então, esses 5 passos que eu dei para você, eu apliquei e estou aplicando na minha vida. E aí, a partir disso, o que surgiu? Todos esses grupos. Esse foi o primeiro grupo de casais que eu acompanhei, né, junto com meu marido. E é daí, ensinando eles, né, como lidar. Todo casal tem problema, sabia? Né? E aí, nós então tivemos grupo com as meninas, né, conversamos sobre as dificuldades dentro do relacionamento. O Daniel teve o grupo com os meninos, né, e foram grupos muito legais. E esse grupo foi crescendo, né? Esse grupo foi crescendo e nós dividimos em 3 grupos, né? E aí sempre que eu reconhecia alguém, né, com essa fidelidade, eu incumbia eles, né, de cuidar desse grupo, né? A gente não precisa ser especialista para cuidar de ninguém, a gente só precisa ter vontade pastoral, né? A gente precisa ter amor por eles. E aí a gente dividiu grupos, e aí depois esse grupo cresceu, né? Como que fala isso? Estatisticamente falando, os filhos foram nascendo, né? Todos os casais foram tendo filhos. Aí a gente passou para o grupo com casais com filhos pequenos e damos cursos de como cuidar dos bebês, como educar os bebês. Aí eu queria contar rapidamente a história do Rogério e Shizui. Né? Eu admiro muitos casais na minha igreja, sabe? Eu sou fã número 1 deles, assim, né? Por cada coisa que eles fazem. Rogério era um desses caras, né, que foi meu aluno de escola dominical quando ele tinha 13 anos, quando eu fui lá na igreja. E a Shizui, ela foi uma adolescente quando entrou na igreja, cheia de problemas, né, assim, dentro de casa, né, os pais divorciados, que voltaram do Japão, né, doente fisicamente e tal. E eu acompanhei essa menina, né, durante os primeiros anos da vida cristã dela. E ela veio a se tornar, assim, uma serva de Deus, uma pessoa que ama ainda muitas pessoas, assim como o Rogério, né? E aí um dia, ele é músico, então ele ensinava as criancinhas, né, a fazer tipo uma bandinha, um grupinho. E perguntei para eles, né, um dia que me deram carona, né? Por que você não transforma nesse grupo num grupo de discipulado? Aí eles olharam, mas a gente nunca fez isso, eu nunca fiz isso, né? Eu não sei fazer. Mas eu ensino a vocês, não é difícil, né? Eu vou te dar uma dica, vamos usar esse material, e vamos não sei o quê. Aí a gente começou a conversar, nossa, hoje eles têm um ministério tão lindo, né? Com as crianças, minha filha aí no meio com o cello, né? Ela fez parte desse grupo quando ela era criança, né? E hoje ela toca no grupo de louvor. Ou seja, ele está formando nessas crianças um coração de adorador para ministrar louvor na próxima geração. Então, graças a Deus, nossa igreja lá em Sorocaba tem músicos com coração de adorador, né? E depois, a Shizui gosta muito de adolescentes, né? Então, ela também, né, acompanhou esse grupo de adolescentes. Hoje, a Tafne, né? E assim... eu estou com pressa de terminar, mas os dois, né, eles lideram um acampamento de crianças
assim, de primeiro mundo, sabe? Eu não sei de onde eles tiraram, mas eles têm uma habilidade de fazer um acampamento tão caprichado. Eu fico com tanto orgulho disso, né? E o melhor de tudo, a gente não precisa fazer nada. A não ser orar por eles, é claro, né? Mas eles reúnem os jovens, treinam eles, faz com que cada um deles saiba o seu papel e todo mundo adora ajudar esse acampamento de crianças, sabe? Não é verdade, Sayuri? Todo mundo fica esperando, a Kakid está aí, o Tubo está aí, e todo mundo fica assim, pronto para ajudar. E aí você vê adolescentes felizes por limpar o banheiro, sabe? De fazer brincadeiras, e eu fico muito admirada como Deus usou esse casal para implantar esse ministério infantil, né? E ministério de louvor. E são pessoas que, há alguns anos atrás, falavam para mim, mas eu não sei fazer isso. Se você pensa dessa forma, Deus pode te usar muito, desde que você fala, puxa, eu quero fazer, né? Aí, aos poucos, a gente foi também montando grupo de pais escolares, e é sempre assim, o ministério só acontece se tiver alguém para tocar esse ministério. Se eu estiver na frente de todos esses ministérios, eu não poderia fazer isso, né? Mas é quando você escolhe a dedo aquele casal. Poxa, aquele casal tem crianças nessa idade. Eles são sérios, eles amam o Senhor. Eu vou acompanhar eles, eu vou delegar para eles, eu vou compartilhar com eles esse sonho bonito. E eles aceitaram e hoje estão fazendo isso. Esse é o grupo dos pais de adolescentes. Esse é o grupo da maturidade. Porque as pessoas que têm os filhos adultos também têm suas crises. Então, esse é um outro grupo. Olha, o grupo que eu mais me identifico é o grupo da melhor idade, né? É porque uma vez eu fui visitar uma senhora que tinha acabado de fazer cirurgia e aí ela ainda com efeito de anestesia queria me oferecer chá lá no hospital mesmo. Aí eu falei, tá bom, um dia eu vou lá na sua casa, vamos tomar chá. E foi aí, a partir daí, né, porque ela não conseguia mais sair de casa para o culto por causa da cirurgia feita na coluna, a gente começou um grupo da melhor idade lá na casa dela, né? Que ela é anfitriã, uma casa grande, e aí foi o grupo que eu mais fiquei tempo. Mas, uns anos atrás, eu pensei, eu preciso deixar esse grupo. E graças a Deus, orei, Deus, manda alguém para eu, né, delegar esse grupo. E hoje eu só participo do grupo uma vez por ano, no meu aniversário, porque eles comemoram o nosso aniversário de agosto, né? E esse grupo está indo muito bem, né? E é uma bênção, né? São como palmeiras, né? Plantados na casa do Senhor, que ainda na velhice ainda dão frutos. É um grupo da qual eu me orgulho muito e sou muito grata à vida deles. Então, os mesmos passos eu uso para a escola dominical, né? Essa classe de aprofundamento bíblico. Cada classe sempre tem 2, 3 professores. Não fica só numa só, porque sempre tem um que vai para os Estados Unidos, outro que vai não sei para onde, e a gente está sempre perdendo professores, mas, graças a Deus, a gente também está sempre formando e ganhando professores, né? Então, essa classe da vida cristã é a classe que eu toquei por muitos anos, é uma classe que eu gosto muito, mas esse ano nós temos 4 professores, né? Formando os professores, e eu dou aula agora só uma vez por mês. E nem sempre eu estou lá. E, bom, fora isso, a partir de 2016, a Igreja Metodista Livre de Pinheiros me contratou para mentorear algumas mulheres da igreja. Então, tenho 2 grupos de mentoria de terça-feira, um na terça-feira à tarde, outro na quarta de manhã, e tem sido muito legal também trabalhar com mentoria de mulheres. E o nosso sonho é que elas também, né? Elas, quando a gente começou, elas nunca mentorearam alguém, nunca discipularam alguém, né? E nem sabiam como fazer. Mas hoje a gente já está vendo elas, né, não só discipulando seus próprios filhos, mas convidando as mulheres da igreja para estudar a Bíblia junto, para crescer espiritualmente com eles. Então, só resumindo, então terminando, 5 movimentos essenciais, né? Compartilhar, oferecer, convidar, orar, comissionar, incentivar, corrigir, cuidar, recuar, confirmar e liberar. Tá?
Aí, última coisa, presente que nós recebemos, né, no nosso ano sabático, a gente queria ter ido para fora, sei lá, aprender. A gente foi conhecer várias outras igrejas aqui no Brasil, mas a gente queria estudar fora, aprender. Só que não deu certo, né, porque tudo é muito caro. Mas Deus é tão bom, Ele sabe que a gente precisa, Ele nos deu de presente, sabe? Esse casal, né, um pastor lá da Inglaterra, ele veio para o Brasil, ele gostou muito da gente e a gente se tornou grandes amigos. Eles nos convidaram para ir lá conhecer a igreja deles. É uma igreja muito boa, cheia de jovens, né? E ele iniciou há 10 anos atrás. É uma igreja que tem esse lema, Empowering the New Generation. Né? E ele que vem, por isso que o Daniel não está aqui, ele foi buscar no aeroporto e ele vai continuar dando esse treinamento hoje à noite, né? Para quem aguentar sentar até a noite, hoje à noite e amanhã depois do almoço. Né? Ele veio para dar o treinamento para os líderes da nossa igreja lá em Sorocaba. Mas há 3 anos atrás a gente decidiu também compartilhar esse privilégio com os líderes daqui de São Paulo também. Né? Então, se você tiver interesse, né, foi com eles que a gente tem aprendido muito nesses últimos anos. Tá bom? É isso. Muito obrigada.